Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou nutricionista, mestre em ciência de alimentos e hoje eu trarei um pouco para vocês sobre a nutrição e a saúde do idoso, né? Quais os impactos que a nutrição tem na saúde do idoso? De acordo com essa definição que é brasileira, o idoso é qualquer cidadão e cidadã brasileiros com idade igual ou superior a 60 anos. Então, para a pessoa se configurar uma pessoa idosa, ela deve ter ou 60 ou acima de 60 anos. E se tratando do quantitativo de idosos na população brasileira, nós tínhamos que o Brasil, em 2020, ele já apresentava 211,7 milhões de pessoas, e sendo desse total populacional, 29,9 milhões somente de idosos. E a prospecção que já foi feita pelo IBGE prevê que a projeção é que o Brasil apresente, em 2050, 238,3 milhões de pessoas, e sendo dessa população 71,5 milhões de idosos. E o que esse dado traz para a gente? Traz que a nossa população ela está com um crescente, né, dessa faixa etária de idosos, e que acaba por trazer algumas reflexões sobre como nós deveremos nos planejar, né, quanto ao cuidado dessa população, que vai ser em maior parte de pessoas na melhor idade, como nós, ainda em fase adulta, podemos nos preparar para essa fase. Sabe-se que essa faixa etária é uma faixa etária que demanda um maior cuidado, um maior custo de atendimento, principalmente relacionado à saúde. Então, como nós devemos nos preparar financeiramente, quais as abordagens a gente pode tomar para que esses cuidados, né, de saúde nessa idade eles sejam feitos com os recursos que tivermos, né, porque sabe-se que a terceira idade é a fase em que mais tem gastos públicos, né? Os idosos, por apresentarem diversas patologias, eles geram mais custos financeiros para o governo, para o país, né, especificamente. Então, como é que a gente pode mitigar, né, o surgimento, a manifestação dessas patologias, dessas disfunções, nessa faixa etária que vai ser uma grande parte da população, né, de forma a reduzir esses custos da saúde. Bom, essa é uma faixa etária que é caracterizada por marcos disfuncionais, porque sabe-se que o envelhecimento, né, o processo de senescência, ele inicia-se a partir do nosso nascimento, né, onde a gente tem a formação dos nossos órgãos e dos nossos tecidos, mas a partir de certa idade nós temos alguns marcos, né, que apontam o processo de envelhecimento, né? Tanto no tecido pulmonar, como no tecido cerebral, como no tecido renal. E essa faixa etária, especificamente, ela possui vários marcos disfuncionais que caracterizam essa faixa idade, como essa faixa etária de idade, como as alterações fisiológicas e anatômicas, né, que se caracterizam pelas mudanças e disfunções hormonais, a degeneração neurológica, né, que é caracterizada pelas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, a redução das funções digestivas, né, caracterizada também por esse público, principalmente pela manifestação da hipocloridria, né, que é a dificuldade da digestão, principalmente de alimentos de fonte proteica, as disfunções absortivas, sabe-se que as DRIs preconizam, né, uma quantidade maior de micro e macronutrientes para essa população, já que eles já têm os sistemas digestivos em suas disfunções gástricas e absortivas limitados. Então, todas essas características, elas fazem com que essa faixa etária ela seja uma faixa etária com um cuidado muito maior em relação à nutrição e os cuidados com a saúde. Outro marco muito importante nessa faixa etária é a perda de funcionalidade e de independência desse indivíduo, né? Principalmente pela perda da massa óssea e muscular, que acabam por dificultar a execução de tarefas rotineiras, diárias, atividades simples, como o próprio cuidado do lar, ou atividades como a compra de seus alimentos, né? A sua locomoção para diversos locais.
Então, sabe-se que essa faixa etária, ela geralmente ela se caracteriza por essa perda de função. Então, a nutrição ela vem como um suporte, né, como algo essencial para que esse idoso, ao alcançar essa faixa de um marco de aceleração de senescência de forma acelerada, que esse idoso ele possa manter o máximo de função possível, né, para que ele possa continuar praticando e executando essas atividades rotineiras, né, do dia a dia. Bom, temos como alguns aspectos dessa faixa etária também, principalmente na população brasileira, baixas condições socioeconômicas, geralmente pela menor aquisição de alimentos, né, dado que esse público geralmente eles dependem, né, de um fundo de renda de aposentadoria, então eles têm um menor poder aquisitivo, né, para a compra desses alimentos e impactando diretamente uma menor variedade desses nutrientes, já que eles têm esse aporte de alimentos restritos, eles não conseguem ter uma variedade muito grande de macro e micronutrientes. Outro aspecto também bem característico dessa faixa etária é o acolhimento em instituições de longa permanência, antigamente conhecido como asilos, né? Onde esse paciente, esse indivíduo, ele pode estar acolhido por familiares que não têm condições de cuidar ou por opção mesmo de não cuidar dessa pessoa idosa, ou até mesmo pelo próprio governo, né? Quando esse indivíduo ele não possui familiares próximos ou perdeu o cônjuge, que era o familiar mais próximo, então esses idosos eles são acolhidos nessas instituições. E a nutrição ela é importantíssima, como também o atendimento de saúde básico como um todo, mas a nutrição é importantíssima para que essa pessoa ela se mantenha, né, funcional, né, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, mesmo quando acolhida nessas instituições. Como panorama atual, o IBGE aponta que mais de 70% da população idosa brasileira ela conta somente com o SUS para ter suas necessidades de saúde atendidas, né? E o que isso nos mostra que o SUS ele é a principal fonte de acesso ao tratamento de patologias e à própria promoção da saúde desses indivíduos nessa faixa etária. E o que está ligado também diretamente às suas condições socioeconômicas, já que esses indivíduos não têm como arcar com convênios, né, particulares, com a adoção de convênios que tenham um custo, então acabam que essa faixa de idade, essa população, elas têm uma adesão maior ao SUS, né, para que essas necessidades de saúde deles sejam atendidas. Bom, em relação ao idoso e seu acesso ao SUS, em 1999, foi publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para tentar garantir esses direitos, principalmente dessa faixa etária que é tão frágil, digamos assim, né, que tem uma menor visibilidade, né, dentre a sociedade. Então, implementou-se a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E ela tinha como objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e independência desses indivíduos idosos, para que ele consiga, né, mesmo nessa faixa etária, que é uma faixa etária de senescência, continuar praticando as suas atividades, tendo uma qualidade de vida adequada, né, e uma qualidade de vida que consiga promover algum bem-estar como um todo. Então, essa política ela teve como alvo, como eu falei, os idosos com idade de 60 e acima de 60 anos, mas essa política ela não foi suficiente, ela não garantiu a facilitação do idoso ao seu direito à saúde através do SUS. Então, em 2006, nós tivemos alguns avanços em relação a políticas públicas, né, a publicação de políticas públicas, onde lançou-se o Pacto pela Vida, em que a saúde do idoso, ele agora, ele aparece como uma das 6 prioridades pactuadas entre as 3 esferas do governo. Ou seja, o idoso ele passa a ter uma visibilidade, uma importância maior dentro da sociedade como um todo, o que é
que é meio que óbvio, já que a população idosa ela tem crescido, né, ao longo dos anos. E esse idoso, por ser um público caracterizado como uma maior fragilidade, né, dependendo, tendo uma demanda de maiores cuidados, ele necessita de uma rede de cuidados de apoio para que ele mantenha a sua qualidade de vida. E essa rede de apoios, ela não é constituída somente pelo Sistema Único de Saúde. Essa rede de apoios também é constituída pela família, ou por amigos ou entes próximos. E qual o papel dos profissionais da saúde nessa rede de cuidados desses idosos? Esses profissionais da saúde eles devem acompanhar esse idoso, né, tratando, cuidando, ajudando esse idoso a promover saúde, e sendo um nutricionista o responsável, né, dentro dessa rede, por avaliar o estado de saúde de cada indivíduo idoso, focando nos seus hábitos alimentares e necessidades nutricionais que visem a promoção da saúde desses idosos. O profissional nutricionista ele também deve tratar essas disfunções características dessa faixa etária e doenças decorrentes do consumo inadequado de alimentos e nutrientes, e ou de efeitos de doenças decorrentes da senescência, como eu já citei anteriormente, de hábitos de vida não saudáveis, né? Então, o profissional nutricionista, ele está incluído dentro dessa rede de cuidados desses idosos, com fins de melhorar a qualidade de vida desses idosos a partir da nutrição, né, dos seus hábitos alimentares, orientando, direcionando, dando todo o suporte que esse idoso deve ter para que ele se alimente e se nutra de forma adequada. Bom, alguns exemplos dessas disfunções e patologias associadas a essa faixa etária da melhor idade seriam as doenças crônicas não transmissíveis, que embora tenha tido um crescente na população já infantil e adulta, ainda são doenças bem características da terceira idade ou da melhor idade, né, como diabetes, hipertensão e obesidade. A própria sarcopenia, que é sim um sinal bem marcante dessa faixa etária, que é a perda de massa muscular desses indivíduos, e também geralmente está associada à osteopenia e osteoporose, né, que é a perda de massa óssea. E essas três disfunções, elas acabam por acarretar na perda dessa funcionalidade desse idoso, fazendo com que ele perca a sua independência, né, para a prática de atividades físicas e para a execução das suas atividades habituais e de rotina. Outra disfunção bem marcante são as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e esclerose múltipla, que agora também já está sendo bem manifestada na população adulta, mas ainda são doenças caracterizadas nessa faixa etária de idosos, que também vão acabar por promover essa perda de função, já que quando esse idoso começa a apresentar essas doenças neurodegenerativas, ele acaba por perder as suas funções e a sua independência. Outra disfunção muito comum é o acidente vascular cerebral, quando esse idoso ele não tem cuidados, né, diários com a sua alimentação, ou tem um estilo de vida sedentário, ou por histórico mesmo familiar, né, de doenças, desse tipo de doença, de acidentes na família. Então, geralmente, esse público é um público que é mais acometido por doenças, por acidentes vasculares cerebrais, como também as doenças cardiovasculares, né, que já é previsto pelo processo de senescência e disfunção dos tecidos, principalmente o tecido cardíaco, impactando, né, gerando nesse público quadros como infarto, angina, insuficiência cardíaca, arritmias, e como também as doenças de cunho mental, psicológicos e psiquiátricos, como a depressão, que nessa faixa etária em específico geralmente está associada pelo isolamento social comum à faixa etária, perda, afastamento de amigos ou de familiares próximos e do próprio abandono familiar, quando esse indivíduo ele acaba perdendo o seu cônjuge,
ou então um ente mais próximo, ou a própria família acaba por abandonar, seja em instituição de acolhimento ou na sua própria residência, e se afastam desse idoso, deixando ele aos seus próprios cuidados, ele acaba por apresentar quadros como ansiedade, depressão. Então, são todas essas disfunções que esses profissionais da saúde devem estar atentos para tanto prevenir como tratar caso esses pacientes ou esses indivíduos eles apresentem essas disfunções. E essa faixa etária é uma faixa etária caracterizada por essa ambiguidade de quadros, né? Nós podemos ter idosos que apresentam um quadro de desnutrição ou risco nutricional, como também nós podemos ter idosos que apresentam obesidade, né? Que são dois quadros bem opostos, né? Ou seja, a desnutrição caracterizada, né, pela má nutrição em relação a deficiência no aporte nutricional desse indivíduo, tanto de macronutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios, como pelo aporte de micronutrientes, causando então essa perda da composição corporal como um todo desse indivíduo, né, de perda de massa de gordura, perda de massa óssea e de massa muscular, como também nós temos quadros opostos, que também é caracterizado pela má nutrição, que são os quadros de obesidade, onde esse indivíduo ele é malnutrido, mas essa má nutrição ela provém de uma alimentação e de hábitos inadequados, decorrentes da ingestão calórica acima das ideais para essa faixa etária, né, especificamente, e pela escolha inadequada desses alimentos que compõem esses hábitos alimentares dessa população específica de idosos. Então, esses idosos, eles têm que ser acompanhados, né? E devem ser acompanhados para que essa alimentação ela não demande uma alimentação que vá acima dessas necessidades desse idoso, promovendo a obesidade, como também para que esse idoso ele não tenha não tenha uma desnutrição causada pelo não alcance dessas demandas nutricionais desse idoso. Então, falando sobre o caso da desnutrição, a desnutrição nessa faixa etária, ela acaba por promover a perda de função, como eu falei, a perda da independência, já que esse indivíduo ele apresenta-se caquético, né, frágil, pela perda, né, de massas, de composição corporal como um todo, e sendo mais propenso a maiores quadros de internações, né? Essas internações elas vão começar a ocorrer em maior recorrência, em períodos mais prolongados, por esse indivíduo apresentar essas disfunções e desnutrições, e acabam por acarretar também uma menor sobrevida, né? Dado que esses pacientes, eles por estarem desnutridos, não estarem ingerindo a quantidade de nutrientes necessárias e adequadas, eles começam a apresentar infecções, insuficiências cardíacas, insuficiências respiratórias. Então, o exame clínico, o acompanhamento pelos profissionais da saúde, principalmente o profissional nutricionista, ele vai auxiliar, né, no controle desse peso desse paciente e dessa alimentação, dessa nutrição desse paciente, para que ele não chegue a esse quadro de desnutrição. Se tratando do quadro oposto, que seria a obesidade, quando esse paciente ele começa a receber um aporte energético acima do adequado para ele, ele começa a apresentar um sobrepeso, que é caracterizado pela obesidade, e que, em decorrência, acaba tendo dificuldade de locomoção, né, pelo acúmulo de massa gordurosa em todo o corpo, também por apresentar síndrome metabólica, né, que é acarretada principalmente o acúmulo dessas doenças crônicas não transmissíveis, como eu citei, diabetes, hipertensão, dislipidemias, e também caracterizada pelo esse acúmulo dessa gordura na região abdominal, onde essa gordura ela é uma gordura que caracteriza um quadro inflamatório, né? Um quadro inflamatório crônico, e que vai ajudar a promover essa síndrome metabólica que vai acarretar uma menor
qualidade de vida desse indivíduo, né? Já que ele vai apresentar várias doenças crônicas não transmissíveis associadas, fazendo com que esse paciente ele apresente disfunções, né, e sintomas que vão reduzir a sua qualidade de vida. E essa síndrome metabólica, como as dificuldades de locomoção, elas vão acabar por acarretar esse menor tempo de sobrevida desse paciente, né? Dado que essas síndromes elas vão acabar acarretando uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, até quadros mais específicos, como o quadro de trombose. Então, para que esse indivíduo ele se mantenha com a maior qualidade de vida possível nessa faixa etária, é necessário que as recomendações energéticas diárias elas estejam de acordo dentro das indicadas para o público em geral, mas principalmente atendendo às especificidades desse indivíduo. Então, se esse indivíduo ele apresentar algum tipo de patologia, como a já citada, essas recomendações energéticas elas vão conseguir, vão ter a função, na verdade, de mitigar esses quadros, né, de manifestação desses sintomas dessas doenças, e se esse indivíduo idoso ele não apresentar algum tipo de patologia associada à síndrome metabólica, à hipertensão ou diabetes, essas recomendações ela vai auxiliar na prevenção da manifestação desses quadros. Então, se tratando dos macronutrientes, os carboidratos, eles sempre estarão presentes em maior proporção na dieta, né? Ele deve ser prescrito, deve consistir na dieta do paciente na proporção de 45 a 60% do valor energético total desse paciente, e as proteínas devem estar presentes entre 10 a 25% do VET, né, do valor energético total desse paciente, e os lipídios devem estar presentes nas proporções de 20 a 30% do valor energético total. Sendo que esse público em específico, eles vão ter demandas diferentes, principalmente do macronutriente proteína. E por quê? Como é uma faixa etária que já está num quadro de senescência já avançado, esses idosos eles vão ter uma necessidade proteica maior, né, uma demanda proteica maior, para que ele mitigue esse processo de perda, principalmente de massa muscular e massa óssea. Então, as recomendações para os idosos em geral em relação a esse macronutriente, a proteína, seria de 1 a 1,2 gramas por quilograma de peso do indivíduo durante o dia. E caso esse idoso ele apresente alguma doença aguda ou uma doença crônica, essas necessidades elas podem aumentar um pouco, né? Estando entre 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso ao dia, né? Então, é muito importante que essas recomendações elas sejam alinhadas às necessidades, tanto em relação à manifestação de patologias ou como a própria preferência do idoso, para que esse aporte proteico ele alcance as necessidades adequadas para a manutenção da saúde desse idoso. Em se tratando de idosos que apresentem doenças mais graves, como a própria HIV ou câncer, ou a própria desnutrição ou risco nutricional, essas necessidades elas podem ser um pouco mais aumentadas, né? Estando, na verdade que está trocado, mas estando entre 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso ao dia. Então, esses pacientes que apresentam essas doenças mais graves, eles devem ter um acompanhamento nutricional mais próximo para que essas necessidades elas sejam frequentemente remanejadas e prescritas de forma adequada para que esse paciente não entre em risco nutricional, podendo chegar ao quadro de morte, né? Um fator bem importante a ser considerado é que essas recomendações energéticas diárias devem ser prescritas de acordo com o estilo de vida desse paciente, né, que tipo de atividades que ele tem durante a sua rotina, os seus recursos financeiros, né, onde é sabido que as fontes proteicas elas são as fontes que mais demandam custo, né, em relação a custo financeiro da dieta, então você tem que levar em consideração também quanto recurso financeiro esse paciente, quais as condições socioeconômicas que esse paciente apresenta,
o seu nível de atividade física, se esse paciente, esse indivíduo, ele é um indivíduo ativo, se ele é um indivíduo sedentário, as patologias que ele apresenta, como eu já falei, essas doenças, né, crônicas não transmissíveis ou doenças degenerativas, ou disfunções, né? Então, todos esses aspectos devem ser levados em considerações quando essas recomendações energéticas elas vão ser prescritas pelo profissional nutricionista. Essa faixa etária em específico, ela apresenta alguns fatores que acabam por dificultar essa nutrição adequada, né? Por todas essas disfunções já abordadas, né? Essas perdas de massa magra, que é a massa muscular, e a massa óssea, como todas as outras disfunções. Então, eles podem apresentar alguns sintomas, alguns quadros, como a própria disfagia, que é essa dificuldade na deglutição, onde esse paciente ele não vai conseguir deglutir os alimentos da forma adequada. Então, o profissional nutricionista ele tem que estar atento a essas disfunções que esse paciente apresentar, onde essas disfunções elas serão levantadas durante a anamnese, né, que é a investigação que é feita do estilo de vida do paciente, né, dos hábitos alimentares como um todo. Então, essas necessidades elas têm que ser acompanhadas de perto e para que essa prescrição alimentar, esse plano alimentar, ele seja prescrito de forma individualizada, atendendo essas necessidades específicas desses indivíduos. Então, essa disfunção, que é a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, ela é uma disfunção em que a gente tem que se atentar muito na consistência do alimento que vai ser oferecido a essa população idosa. Então, caso esse indivíduo ele apresente esse quadro de disfagia, o profissional ele pode estar prescrevendo alimentos em suas formas mais pastosas, modificando essa consistência. No caso das proteínas, essas proteínas elas podem ser oferecidas já fracionadas ou moídas, como no caso de carnes moídas ou carnes desfiadas, para que esse paciente ele possa se alimentar, embora ele apresente essa disfunção de deglutição. Esse paciente também ele pode apresentar deficiência da dentição, né? E também é um aspecto que vai impactar na forma de apresentação desses alimentos que serão oferecidos a esses pacientes, como mostrados aqui na figura. Os pacientes que têm essa deficiência de dentição, eles não vão conseguir ter o seu processo de mastigação de forma íntegra, então seria muito interessante que essa prescrição ela também tivesse especificado essas consistências de dieta, né, pastosas, líquidas, né, de maneira a facilitar essa adesão desse idoso a esse plano alimentar que vai ser prescrito a ele. E, principalmente nesses dois quadros, a avaliação e o acompanhamento do profissional fonoaudiólogo é essencial, é de suma importância, já que ele é o profissional mais capacitado em identificar essas disfunções e até em prescrever essas consistências, né? Liberar essas consistências, indicar, orientar como nós, os profissionais nutricionistas, como também os familiares próximos que estarão nessa rede de cuidados desse idoso, eles poderão apresentar esses alimentos aos idosos de forma que eles possam consumi-los de uma forma mais adequada, sem trazer prejuízo à sua saúde, como o próprio quadro de broncoaspiração, ou outras disfunções associadas. Outros fatores que dificultam essa nutrição adequada desse idoso seria a redução do fluxo salivar, onde esse idoso ele não vai conseguir promover essa produção de saliva quando comparado a uma população adulta, ele não vai ter essa produção de saliva adequada. Então, visando esse quadro, seria mais interessante a apresentação de alimentos ou preparações mais úmidas, mais molhadas, a exemplo de sopas, a exemplo de ensopados, conhecidos como ensopados, que é a união de legumes ou leguminosas e proteínas, né, de forma uma consistência mais líquida e úmida, como também o quadro da perda de apetite, né? Seja pelo uso exacerbado, né, de medicamentos, não exacerbado, mas um acúmulo, né, de uso de medicamentos já necessários ao tratamento e manutenção desse idoso,
seja também pela própria perda do olfato e do paladar comuns a essa faixa etária, o processo de senescência, essa alimentação ela deve ser abordada de forma que esse alimento ele possa promover esse aumento de apetite no idoso, desse indivíduo idoso. E, a exemplo, uma forma de aumentar esse apetite e aumentar essa produção de fluxo salivar seria a adição de molhos ácidos ou do próprio limão, né, no tempero de uma salada, na adição de um preparo como uma salada, para que essa acidez desses alimentos consigam mitigar essa perda de apetite desse indivíduo idoso. Então, várias estratégias podem ser tomadas para tentar contornar essas disfunções, esses fatores que dificultam a adesão desse idoso ao plano alimentar, né, impedindo a adequada nutrição dele. Outro fator também que dificulta a adequada nutrição desse idoso seria a seletividade alimentar, que é conhecido como paladar infantil. Essa faixa etária também ela apresenta essa seletividade alimentar, restringindo esses alimentos, né, com paladar e olfatos mais apurados, mais intensos. Então, como estratégia, né, poderia ser utilizado o uso de temperos naturais para melhorar o paladar, aumentar essa percepção, realçar esse sabor desses alimentos, como o uso de condimentos, temperos, principalmente os que mascaram, né, acentuam o sabor doce, como a canela. Então, essas abordagens elas vão ajudar a que esses alimentos sejam mais vistosos por essa população e que agradem, que tenham um sabor acentuado que agradem essa população que tem esse quadro de seletividade alimentar. Outro fator seria a dificuldade no preparo dos alimentos, né, principalmente pela perda de função, quando esse paciente ele apresenta dificuldade de locomoção, ou ele apresenta alguma disfunção causada por alguma doença degenerativa, como o Parkinson, onde esse manejo, né, esse preparo desse alimento ele vai se tornar dificultado, ou a própria solidão, que é quando esse indivíduo ele se apresenta, ele tem uma situação em que ele se encontra sozinho, né, ele reside sozinho e ele já não tem mais essa vontade de preparar os seus próprios alimentos e ele acaba, então, entrando num quadro de subnutrição por não ter vontade mesmo de preparar os seus próprios alimentos, deixando, então, de se alimentar. Então, essas estratégias também vão auxiliar, esses fatores também vão auxiliar para a má nutrição dessa faixa etária em específico. Outros fatores que dificultam são as próprias doenças neurológicas, como eu já citei, e especificamente elas podem dificultar o próprio manuseio de talheres, deixando que esse paciente se torne dependente, né, de pessoas próximas ou de cuidadores mais próximos, e os próprios recursos financeiros, como já citados, que são limitados. Então, às vezes, esse paciente ele vai apresentar uma restrição em relação à variedade desses alimentos que ele pode prover com a sua própria renda, e o papel do nutricionista é ajudar para que esse paciente ele apresente ao máximo uma variedade desses alimentos dentro das suas condições financeiras, né? Ou seja, ele vai auxiliar, orientar para que esse indivíduo ele tenha uma alimentação hábitos alimentares mais variados possíveis, mesmo apresentando recursos financeiros limitados. Se tratando especificamente dos macronutrientes, que são os carboidratos, é preferível que se dê preferência a alimentos fontes de carboidratos complexos, né, como as fontes de fibras, como vegetais, frutas, né, já conhecido pela população em comum, que vão ter um impacto menor nesse aumento, nesse pico, né, de glicemia, já que essa faixa etária já é uma faixa etária caracterizada por apresentar principalmente a diabetes. No caso dessa faixa etária também é interessante, caso esse indivíduo ele tenha preferência de consumir em algumas vezes fontes de carboidratos simples,
como açúcares, né, e similares, que esses alimentos eles sejam associados a fontes de gorduras e proteínas boas, né, para tentar mitigar essa carga glicêmica, né, dessa refeição ou dessa preparação, dado que muitas vezes esse idoso ele não vai deixar de consumir esses alimentos mais palatáveis e que ele já tem incluído em seus hábitos alimentares. Então, uma forma de mitigar essas variações glicêmicas, né, esses picos glicêmicos na alimentação desse público em específico, é tentar associar esses alimentos que não são de vias tão saudáveis, né, por exemplo, alimentos que contêm açúcares, né, doces, guloseimas em geral, como o próprio doces e balas, né, paçocas, esses tipos de alimentos, tentar associá-los a refeições que tenham uma carga proteica e de gordura maior para que essa carga glicêmica ela seja controlada. Também é preferível que se evite produtos e alimentos industrializados, produzidos com sacarose, como eu já citei anteriormente, xarope de milho e similares, refrigerantes e guloseimas. Para que, dado que esses pacientes provavelmente vão apresentar essas doenças crônicas não transmissíveis, para que esses quadros e sintomas não se agravem ou piorem. Em se tratando das proteínas, é interessante que se equilibre a ingestão de proteínas para que esse indivíduo ele tenha alimentos no seu plano alimentar, tanto de fonte animal como de fonte vegetal, balanceando, né? Uma hora essa fonte proteica ela vai ser de fonte vegetal, através de leguminosas, através de cereais. Outra hora essa fonte de proteína ela vai ser via animal, através de laticínios ou de carnes, preferencialmente carnes magras. Então, esse equilíbrio na ingestão de proteínas é de suma importância para essa nutrição e esse aporte adequado em relação a esse macronutriente que é a proteína. Dentro dessas proteínas caracterizadas como proteínas animais, deve-se ter um balanceamento desse consumo para que esse consumo não seja somente de carnes vermelhas. Então, esse profissional ele deve se atentar a essa questão, que esse consumo ele deve ser balanceado, né? Dando preferência principalmente às carnes mais brancas, como as carnes de aves e peixes, mas é claro que vai depender dos recursos também financeiros desse paciente. Outra orientação que a gente pode dar, incluir no plano alimentar, seria a opção por cortes com menor teores de gordura, como carnes de segundas mais magras, como a acém, próprio músculo bovino. E caso esse paciente ele vá consumir essas proteínas com uma fonte maior de gordura, a orientação é que ele descarte essas gorduras aparentes, principalmente em cortes como o contrafilé, a alcatra, a própria picanha, né? Caso esse indivíduo vá se alimentar através desses alimentos. Outra orientação seria incluir alimentos como ovos, iogurtes naturais ou pastas de leguminosas nas pequenas refeições, visando esse aporte proteico em todas as refeições desse paciente. Como já foi citado, esse paciente ele é caracterizado por um quadro de perda da massa magra, né, da massa muscular e massa óssea. Então, é interessante que essas proteínas elas entrem no plano alimentar de forma fracionada, né, fracionado durante todo o dia, todo o plano alimentar diário desse paciente. Ou seja, esse paciente ele vai consumir proteínas durante as pequenas refeições, que são café da manhã, lanche da tarde, como também nas grandes refeições caracterizadas pelo almoço e jantar. Então, ele vai ter um aporte de proteína, né, em doses fracionadas durante o seu dia para tentar mitigar essa perda dessa massa muscular. Outro fator importante é que essas proteínas devem estar presentes tanto nas grandes como nas pequenas refeições, e o que não é característico desse público. Geralmente, os idosos eles se atentam muito pela quantidade de proteínas que eles estão consumindo durante o almoço e jantar, mas eles não se atentam tanto a essas fontes de proteínas nas pequenas refeições, como café da manhã, lanche da tarde e lanche da manhã. Então, o profissional nutricionista ele deve adequar
esse fracionamento no plano alimentar e orientar esse paciente para que ele não esqueça de consumir esse aporte proteico também nas pequenas refeições. Em relação aos lipídios, esse idoso ele deve dar preferência a gorduras fontes vegetais, principalmente as monoinsaturadas e poliinsaturadas, que podem ser de fontes vegetais e animais, sendo as fontes vegetais, por exemplo, a chia também, que apresenta um bom aporte de ômega 3, as oleaginosas em geral, gergelim, semente de abóbora, como também as de fonte animal, presente em peixe, né, as poliinsaturadas presentes em peixes. Então, a indicação seria que esse indivíduo ele varie bastante essas fontes de gorduras, né, dando maior preferência, né, ao consumo em sua maior proporção dessas gorduras mono e poliinsaturadas. Também é indicado que ele evite ao máximo alimentos industrializados, né, que vão ter um aporte maior, né, vão ser constituídos em maior parte por gorduras saturadas e de má qualidade, como embutidos, fast food, alimentos como requeijão, que são constituídos basicamente de gorduras saturadas e similares. Então, aqui tem alguns exemplos de fontes boas de gorduras vegetais, como o próprio abacate, como o próprio azeite, como o próprio coco. Então, esse balanço nesse aporte de lipídios nessa dieta, ele deve ser feito com bastante parcimônia para que esse idoso ele tenha esse aporte de fontes mais saudáveis. E quando se visa a orientação, principalmente da montagem do prato desse indivíduo, né, dentro do seu plano alimentar, essa figura é muito característica, auxilia nessa orientação desse indivíduo quanto a como ele deve montar o seu prato, principalmente nas grandes refeições. Então, esse prato ele deve ser constituído em 50% aproximadamente 50% de vegetais crus e cozidos, né, e sendo destinado somente 25%, né, desse espaço, desse prato, para fontes de proteína, como carne de boi, de peixe, ou ovos, frangos, e também das fontes de proteínas vegetais, como feijão, grão de bico, a soja, a lentilha, e restando 25% desse espaço desse prato para fontes de carboidratos, né? Que devem se dar preferência a carboidratos de preferência integral ou de fontes de carboidratos complexos, como as fibras, como um todo, né? Como arroz integrais, né? A própria quinoa e qualquer fonte de cereal que possa estar na forma integral. E se tratando das pequenas refeições, esse profissional deve se atentar à variedade, né, de alimentos que deverão ser inseridos nas pequenas refeições, podendo ser feitas combinações de fontes proteicas até de mais baixo custo, como os ovos, associação de ovos, e caso esse paciente ele tenha preferência no consumo de pães, que é comum da faixa etária, então você pode estar associando essa fonte de proteínas e gorduras, que são os ovos, com pães, mas também sempre lembrando o aporte de frutas e vegetais, que vão ser os principais responsáveis pelo aporte de micronutrientes, né? Então, esse paciente ele pode sim ter o seu aporte proteico através de ovos, através de iogurte ou proteínas vegetais, e o seu aporte de carboidratos, mas não esquecendo das frutas e das verduras, né, que vão trazer esse aporte de micronutrientes. Então, no caso das pequenas refeições, a gente pode inserir como aporte de micronutrientes principalmente as frutas, né? E sendo adequada a inserção desse aporte de micronutrientes através das frutas em sua forma integral, né? Não lançando mão de, por exemplo, sucos, né? Que são preparos a partir dessas frutas, porque quando você oferece sucos, você não vai estar oferecendo esse aporte de fibras que está presente nesse tipo de alimento. Então, essa associação dessas proteínas, desses carboidratos, principalmente desses carboidratos provindos das frutas, com os seus micronutrientes, é de suma importância nas pequenas refeições desse público em específico. Também pode estar associando as frutas, a própria fonte de proteína animal, como leites, iogurtes, e também associando
a fonte de carboidratos de mais baixo índice glicêmico, como a mandioca, né? Isso aí também vai depender das preferências desse idoso. E o que é importante ressaltar é que esse plano alimentar ele seja prescrito com auxílio, né, e obedecendo, né, não obedecendo, mas assim, aderindo às preferências desse idoso, para que esse plano alimentar ele seja aderido de uma maior eficiência por esse idoso. Planos alimentares que estão totalmente desvirtuados dos hábitos alimentares desse público em específico, eles não vão ter uma adesão muito boa. Então, deve-se, através da anamnese, perguntar a esse idoso quais são as suas preferências alimentares, quais são os alimentos que ele faz questão que sejam incluídos durante o seu dia. E dentro das possibilidades, dentro das patologias que ele apresente, essa associação desses alimentos de preferência deles devem ser atendidos para que esse plano ele seja aderido uma maior probabilidade, uma maior eficiência. Bom, em se tratando da água, a água é muito importante em qualquer faixa etária, né? Ela faz parte também da nutrição. A hidratação é um aspecto muito importante para a promoção da saúde, manutenção da saúde. Mas nesse público em específico, é um quesito que deve ser levado em consideração. É um quesito de suma importância, porque a desidratação é o distúrbio eletrolítico mais comum entre os idosos. Então, pela própria processo de diminuição da sede, que é comum nessa faixa etária, esses idosos comumente apresentam esse quadro de desidratação. Então, essa orientação ao consumo frequente de água ao longo de todo o dia desse indivíduo é de suma importância. Com certeza, esses idosos, eles não gostam de consumir a água, ou eles esquecem de consumir a água, né, de se hidratar. Então, isso é responsabilidade do profissional nutricionista de estar orientando e alertando para a importância, né, da ingestão de água ao longo de todo o dia, para que esse quadro de desidratação, esse distúrbio não se instale nessa população, que é a população mais acometida por esse distúrbio. E tendo esse distúrbio manifestado, esse paciente ele vai apresentar alguns sintomas, né? A cefaleia é muito comum, conhecida como dor de cabeça, quadros de tontura, xerostomia, fadiga muscular e outros sintomas. E se esse indivíduo apresentar quadros de desidratação mais severos, ele pode chegar a apresentar quadros como confusão, hipotensão, irritabilidade, letargia e dentre outros. Então, essa hidratação adequada desse indivíduo é de suma importância, assim como a nutrição dele. Então, a hidratação ela não deve ficar em segundo plano, e sendo que essa faixa etária é a faixa etária de maior manifestação desse quadro de desidratação. E quais são os benefícios, né, dessa boa hidratação, dessa hidratação adequada e da água no organismo humano? A ingestão adequada, né, e diária da água, ela vai acarretar no bom funcionamento do intestino, né, dado que essa faixa etária ela já começa a apresentar disfunções, né, como dificuldades, né, na evacuação, né, na excreção de fezes. Então, essa água vai ajudar nos quadros de constipação, promovendo o bom funcionamento do intestino. A água também ela é responsável por várias reações enzimáticas, né, que são responsáveis pelas nossas atividades metabólicas. Então, a deficiência de água, né, a baixa ingestão de água, ela vai acarretar nesse não funcionamento metabólico adequado do organismo. E um fator importante é que as bebidas como sucos, né, chás, elas não devem substituir a água. É de suma importância que essa ingestão hídrica ela seja feita basicamente de água e não dessas bebidas. A ingestão de água também ela vai auxiliar na promoção da saúde da pele, de cabelos e unhas, que são tecidos que acabam aparentando, né, uma maior deficiência nessa faixa etária, né, de idosos, onde a pele já vai começar
a apresentar manifestações clínicas, né, como a própria secura, né, os cabelos vão começar a apresentar mais quadros acentuados de queda. Então, a água é importante para manter essa qualidade, tanto da pele, como qualidade, essa saúde da pele, dos cabelos e também das unhas. E nós também, além da alimentação, dos hábitos alimentares e do plano alimentar, a gente pode usar mão de estratégias nutricionais, né, como a suplementação nutricional, sendo que elas devem ser realizadas apenas sob orientação médica ou de nutricionista, ou profissionais que sejam capacitados para indicação dessa suplementação. Em se tratando da proteína, que é um macronutriente muito importante, especificamente para os idosos, a suplementação dessa proteína, em casos que essa proteína não consiga ser ingerida em quantidades adequadas através de alimentos, essa proteína ela pode ser suplementada, né, através de proteínas vegetais ou através de proteínas animais, mas ela deve ser adotada com parcimônia, a fim de também não se ultrapassar as recomendações nutricionais. Né? Dificilmente vai se ultrapassar, já que essa população idosa ela se caracteriza por um baixo consumo de alimentos, fontes de proteína, né? Mas essa suplementação ela deve ser prescrita dentro das necessidades de recomendações diárias de proteínas desse paciente. E se tratando de micronutrientes, né? Os que são mais investigados, né, que têm uma maior relevância dentro dessa faixa etária, é o cálcio, né, que também são os mais estudados pela literatura, o cálcio e a vitamina D. E eles, por estarem, né, diretamente ligados à preservação do tecido ósseo, e também por serem responsáveis pela manutenção de atividades metabólicas, né? É sabido que a vitamina D ela é um cofator importantíssimo, né, para manutenção de algumas atividades metabólicas. Então, esse aporte desses micronutrientes, tanto do mineral cálcio como da vitamina D, é de suma importância e deve ser acompanhado para que esse paciente ele não apresente essa deficiência desses dois micronutrientes. Então, a suplementação desses micronutrientes ela pode ser necessária e geralmente é necessária nessa faixa de idade. A suplementação por via de vitamina do complexo B também é um fator importante a ser analisado, né? Caso esse paciente também ele apresente uma restrição nesse consumo de micronutrientes e de fonte de alimentos que contém esses micronutrientes, como verduras e frutas, talvez seja necessário esse aporte dessa suplementação, principalmente das vitaminas do complexo B, que são vitaminas que são excretadas, né? Então, são excretadas rapidamente, então elas necessitam de aportes diários, geralmente. Elas não têm a sua atividade prolongada no organismo, como as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, a vitamina E, a vitamina A. Elas são excretadas de forma mais rápida, então talvez esse aporte dessas vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, seja necessária nesse público-alvo, onde essa vitamina ela vai ser comumente administrada por via oral, mas em casos de desnutrição, ou casos mais severos de deficiência de vitaminas, elas também podem ser administradas por outras vias, através de injeções, né, vias intramuscular. O aporte de probióticos, caso esses indivíduos apresentem alguma disfunção intestinal, também é interessante, né? Quadros de constipação, sendo que esses probióticos eles devem ser prescritos de forma individualizada, né? Levando em consideração as patologias que esse indivíduo apresente, né? Levando em consideração o funcionamento intestinal. Então, essa prescrição ela deve ser feita por um profissional que tem essa afinidade, né, com essa prescrição de probióticos, para que esses probióticos não causem efeitos adversos, ao invés de auxiliar, né, apresentar benefícios a essa atividade intestinal, ela promova malefícios, né, e uma disfunção intestinal. A suplementação de ômega 3 nessa faixa etária vem sendo cada vez mais relatada, né, dado que essa faixa etária, esse público, ele geralmente apresenta
doenças crônicas não transmissíveis, como dislipidemias, obesidade, diabetes, né, que são doenças que, quando não são manifestadas através da síndrome metabólica, sendo manifestadas de forma isolada, elas também apresentam um quadro inflamatório e crônico. Então, esse ômega 3 ele vai auxiliar na melhora do perfil lipídico, né, no tratamento dessas doenças, mitigação desses sintomas, essas manifestações dessas doenças, como também vai ajudar a reduzir esse quadro inflamatório, independente da via de processo inflamatório que esse indivíduo apresente, né, através de doenças autoimunes ou através dessas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade ou dislipidemias. E já se tem publicado, né, um manual que foi publicado com o intuito de ajudar os profissionais da saúde como um todo, em geral, a orientar esses idosos, a pessoa idosa, na sua nutrição. Então, esse é um manual publicado pelo Ministério da Saúde, né, no ano de 2010, em que o objetivo desse manual foi aumentar o acesso a essas orientações para a nutrição adequada dessa população, especificamente idosa, para que esses idosos, para que esses profissionais da saúde, sendo não somente nutricionistas, mas enfermeiros, médicos, eles tenham um material de suporte, né, para a orientação dessa melhor nutrição dessa pessoa idosa. Então, esse material intitulado Alimentação Saudável para a Pessoa Idosa, ele é caracterizado pelos 10 passos, ele é conhecido pelos 10 passos, né, para uma alimentação saudável, sendo caracterizado por medidas e abordagens já também citadas, né, anteriormente, mas medidas que ajudam a promover a saúde nessa população específica que está nessa faixa de quadro de senescência avançado. Então, o primeiro passo seria a orientação de fazer pelo menos 3 refeições diárias, né, sendo 2 lanches saudáveis por dia. Outro passo seria incluir 6 porções do grupo de cereais na sua alimentação durante o dia, nas refeições de preferência, dando preferência aos grãos integrais ou os alimentos na sua forma mais natural e natura. O terceiro passo indicando o consumo diário de pelo menos 3 porções de legumes e verduras, como já foi citado, onde os legumes e verduras e frutas vão trazer esse aporte de micronutrientes necessário dessa faixa etária, que já apresenta uma função absortiva deficiente, né? Então, essa adoção dessas porções de legumes e verduras é de suma importância para a manutenção dessa nutrição adequada desse paciente. Sendo o quarto passo, o consumo de arroz e feijão, que são alimentos característicos da alimentação do brasileiro como um todo. E o quinto, consumo de 3 porções de leite e derivados, que também são fontes de minerais como cálcio, vitamina D, vitamina A, né, através de porções de carnes, aves, peixes, ovos. E também orientando sempre o consumo de gorduras de fontes mais saudáveis, né? Não orientando esse paciente a retirar a gordura aparente das carnes, a pele de aves. Então, esse material ele é um material mais genérico, visando auxiliar esse profissional da saúde a orientar esse paciente também em relação à nutrição. Então, ele tem 10 passos, o sexto seria, como já citado, consumir porção de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina, evitar alimentos industrializados, como já citado, como refrigerantes, que é comum na alimentação, nos hábitos alimentares desse público-alvo, já que ele tem um paladar muito similar ao paladar de crianças, né? Onde ele dá preferência a alimentos mais palatáveis, como doces, refrigerantes, coisas mais adocicadas ou coisas mais salgadas. Então, todas essas abordagens, que já foram também citadas anteriormente, estão compiladas nesse manual, e esse manual ele pode servir de orientação caso também esse paciente ele não tenha o acompanhamento de um profissional nutricionista. Então, qualquer profissional da saúde ele pode obter esse manual via o próprio site
do Ministério da Saúde, e ele vai ter como dar esse suporte para esse indivíduo idoso que precisa de todos esses cuidados e essa adequação em relação à sua alimentação e nutrição. Temos alguns pontos importantes a serem levados em consideração, né, fechando aqui com vocês, que seria a importância da dieta, do plano alimentar, ele ser prescrito de forma individualizada, né? Como já citado anteriormente, o profissional nutricionista ele deve levar em consideração as condições socioeconômicas desse idoso, né, desse indivíduo, né, ajustando, né, o fornecimento desses nutrientes através de alimentos mais acessíveis e que é possível, né, de verduras, legumes, né, em geral, carnes mais acessíveis, de acordo com a sua realidade e condição socioeconômica. Outra questão muito importante é associar, né, esse plano alimentar ao estilo de vida desse idoso, né? Então, por isso que é de suma importância a participação desse idoso na elaboração desse plano alimentar. Então, esse estilo de vida ele também deve ser levado em consideração, as suas atividades rotineiras, seus hábitos de vida. A sua cultura também ela deve ser respeitada, né? E deve ser considerada nesse planejamento alimentar. Então, todos esses aspectos, como também a preferência, como já citei anteriormente, eles devem ser considerados e levados a esse plano alimentar, para que esse plano alimentar ele seja seguido da melhor forma possível, né? Porque de nada adianta o profissional prescrever um plano alimentar, fazer essas orientações, se esse paciente não tiver condições necessárias de aderir a esse plano alimentar. Né? Então, todas essas questões elas são de suma importância para aumento da probabilidade de adesão desse indivíduo idoso ao seu plano alimentar, para que ele mantenha a nutrição adequada. Outro fator muito importante seria que os macronutrientes, macro e micronutrientes, devem ser fornecidos basicamente pelos alimentos. Os suplementos e complementos eles devem vir como vias alternativas, como o próprio nome deles dizem, de forma a suplementar essa alimentação e não devem fazer parte não devem ser a principal via de fornecimento desses macronutrientes, né? Ou seja, depois de todo o ajuste, o plano alimentar, né, de todos esses macro e micronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e micronutrientes, como os minerais e as vitaminas, depois de todo o ajuste desses alimentos dentro do plano, se ainda assim for necessário, dependendo do quadro que a pessoa apresente, a adoção de suplementos, aí sim esse profissional ele deve levar em consideração essa adição de suplementos na sua dieta. Mas a suplementação ela não deve ser considerada uma via principal como fonte desses macro e micronutrientes. Então, os alimentos são de suma importância nesse aporte nutricional desses indivíduos. Outro ponto importante a ser considerado, que nos traz uma reflexão bem interessante, é que nós, independente da fase que nós estejamos, nós já estamos envelhecendo. Né? É sabido que o processo de senescência ele se inicia a partir do nosso nascimento, então nós já estamos sofrendo processos, né, quadros de senescência que vão no futuro trazer algumas disfunções. É sabido que o próprio tecido do cérebro já apresenta, o tecido neuronal já começa a apresentar perdas em sua massa a partir dos 20 anos. Então, já que nós já estamos envelhecendo, nós temos que nos preparar para a prioridade, né? Essa população já é comum de apresentar essas disfunções, né? Essas patologias. Se nós não tivermos esse cuidado com a nossa alimentação, com os nossos hábitos de vida, né, com os nossos níveis de atividade física, né, se nós estamos praticando atividades físicas em níveis adequados, se essas providências, esses cuidados não forem tomados durante ao longo da nossa vida, quando nós chegarmos a essa fase da melhor idade, nós não vamos ter essa funcionalidade para aproveitarmos e termos essa qualidade de vida mesmo estando nessa fase. Então,
nós já estamos envelhecendo, nós devemos nos preocupar em quem nós seremos no futuro e nós devemos nos preocupar com o que nós estamos consumindo hoje, de que forma nós estamos nos nutrindo e cuidando de nós mesmos, nossa saúde como geral, para que quando a gente chegar nessa faixa etária, nós estejamos da melhor forma possível, né, com aspectos de saúde da melhor forma possível, tentando mitigar esses quadros de deficiências e disfunções. Então, como orientações gerais, nós temos que essa faixa etária é caracterizada por uma necessidade menor de quantidade de sono, mas esse sono desse idoso ele deve ser um sono adequado, dentro do período adequado para essa faixa etária, né? Então, a nutrição também vai corroborar para essa qualidade ou a má qualidade desse sono. Então, esse sono ele deve ser ajustado para que esse idoso ele durma de forma adequada e consiga ter essa qualidade de vida. Outra orientação seria evitar bebidas alcoólicas e fumo, né? Que também já são orientações gerais para o público em geral, em comum. Tomar banho de sol em horários adequados, né? Evitando os horários de maior incidência de luz solar e pelos períodos de 10, no máximo 15 minutos, para que esse indivíduo ele tenha todos os benefícios, né, do banho solar, mas sem ter esses prejuízos causados pelo banho exacerbado de sol. A prática, né, de atividades de lazer, que é muito importante nessa faixa etária, principalmente para a prevenção de manifestação de quadros de depressão, ansiedade, né? E de preferência, quando esse idoso ele for praticar essas atividades de lazer, que ele pratique-as em coletividade, né? Sabendo que é uma faixa etária comum de apresentar esses quadros de depressão, de ansiedade, tudo que for feito em coletividade, que ele entre em contato com outras pessoas, né, que ele mantenha essa rotina social dele, vai ser de suma importância para que ele apresente esses quadros de doenças psiquiátricas. Além disso, as atividades intelectuais também são de suma importância, né? Para que esse idoso ele se mantenha mentalmente saudável e, de preferência, ele também poder praticar essas atividades intelectuais, como a leitura ou curso em coletividades, melhor serão os benefícios, né? Já que ele vai estar aliando o intelectual com o social. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade. É o meu contato. Deixo meu contato de e-mail aí para vocês, se quiserem sanar alguma dúvida. E espero estar com vocês em uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde a todos.